Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Ontem nós concluímos o nosso estudo em Êxodo e hoje nós vamos pensar um pouco acerca das nossas reflexões dos últimos dias. Hebreus capítulo 10, versículo número 36, diz respeito a uma evidência indispensável na vida de todo cristão justificado. Nós temos pensado nesses últimos dias na justificação pela fé e uma das principais evidências daquele que foi justificado de maneira eficaz pelo sangue do Senhor é sem dúvida a perseverança. Eu queria fazer a leitura do versículo 36 e depois, se o Senhor nos permitir nessa noite, nós vamos refletir acerca de todo o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Foi feito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós temos observado uma constante na igreja evangélica e que tem se tornado cada vez mais constante, que é hoje em dia a terminologia que as pessoas dizem é desviado, né? Então, há muito tempo atrás, o Brasil, que foi e é ainda um país essencialmente católico, você costumava ouvir alguém quando você perguntava qual a sua religião, e aí ele dizia: eu sou católico não praticante. E o que seria o católico não praticante? É aquela pessoa que não acredita em nada, mas que tem algum tipo de raiz no catolicismo. Então ele acredita em São João, ele acredita em Natal, ele de vez em quando aparecia lá na missa, mas ele não queria nenhum compromisso com os dogmas do catolicismo. Então esse seria o católico não praticante. E hoje a gente tem agora uma anomalia no universo evangélico, que são os chamados desviados ou desigrejados. Pessoas que dizem que são evangélicas, algumas são batizadas, outras já desempenharam ministérios na igreja, algumas até foram pastores, mas que atualmente estão, como eles dizem, afastados. E isso é uma grande mentira. Para que a gente possa iniciar a nossa conversa, não existe isso. É a mesma coisa, a partir de um momento que um bebê nasce, nós temos aqui orado constantemente por Dylan. Dylan tem 1 ano e 6 meses, eu acho, ele não chegou nem a 2 anos. A partir do momento do nascimento de uma criança, há uma necessidade naquela criança, que é a necessidade de respirar. Se aquela criança parar de respirar, ela morre. Inclusive foi uma das dificuldades que Dylan enfrentou recentemente. Ele estava com bastante dificuldade de respiração. Foi até nós estivemos orando na madrugada, eu e o irmão José, da terça para quarta, não foi? A gente ficou orando. Os médicos chegaram a dizer que talvez houvesse uma necessidade de entubar, mas Deus foi compassivo e não precisou entubar e ele está se recuperando. Então, se de fato alguém foi regenerado, ele não vai conseguir ficar longe de Cristo. E quando a gente diz que ele não vai conseguir ficar longe de Cristo, nós estamos dizendo, inevitavelmente, que ele não vai conseguir ficar longe da igreja também. Há hoje uma tentativa diabólica
de separar Cristo da igreja. É uma coisa louca, mas que existe na cabeça de muitos. Não, eu não estou longe de Cristo, eu só não estou indo para a igreja. Não, eu não estou, eu e Cristo, a gente tem se tornado cada vez mais íntimo, mas eu não tenho compromisso nenhum com o corpo de Cristo. Isso é uma grande mentira, irmãos. Sabe, eu não sei quem consegue ser enganado com uma mentira descarada dessa. Pois a própria palavra de Deus, de maneira muito clara, coloca Cristo e a igreja como cabeça e o corpo. E a gente sabe que a cabeça e o corpo não podem estar separados. Não podem estar separados, senão morrem. Então aqui, quando o autor dessa carta está dizendo, com efeito, tendes necessidade de perseverança, eu gostaria que você voltasse um pouco mais. Como eu disse a vocês, a gente vai tentar nessa noite fazer um pequeno resumo da carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus ela é escrita justamente para motivar cristãos que estavam sendo tentados, à semelhança de que muitos estão sendo tentados hoje, a abandonarem a igreja. Na época dessas pessoas abandonarem a igreja por conta da perseguição dos judeus em relação aos cristãos. Na época atual, há uma perseguição das pessoas porque as igrejas, teoricamente, deveriam estar fechadas para que fossem politicamente corretas. Antes mesmo da gente começar a sofrer, né, as consequências maiores da pandemia aqui no Brasil, nós chegamos a falar algumas vezes nas nossas reuniões de que nós teríamos que nos posicionar em alguns momentos da nossa vida. Nós teríamos que fazer uma escolha. Ou nós seríamos politicamente corretos, ou nós seríamos biblicamente corretos. Em alguns momentos não vai dar para fazer as duas coisas. Então aqui nós estamos vendo que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, vocês começaram, mas vocês não terminaram. E tão importante quanto começar é terminar. Muitos começarão, mas não terminarão. Nós temos exemplos clássicos como Judas, Demas e muitos outros. O próprio Saul, que tem um início tão bonito no seu reinado e tem um final tão triste e deplorável. Então aqui ele está dizendo, com efeito, tendes necessidade, é necessário, é indispensável na vida do cristão a perseverança. Como é que ela acontece? Para que, havendo feito a vontade de Deus, ou seja, hoje de manhã você acordou, o Espírito Santo te convenceu de uma série de coisas que você precisava abandonar e que você precisava fazer, e você fez o que o Espírito Santo te direcionou no dia de hoje. Eu quero acreditar que o seu dia foi assim, mas a luta não acabou. É necessário ainda perseverar. Talvez muitos tenham sido as dificuldades que todos nós enfrentamos para estarmos aqui essa noite, mas ainda não acabou. O culto ainda está apenas começando. É necessário perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa é essa, irmãos? Ficar curado do Covid? Ganhar um carro novo? Ser a pessoa mais feliz do mundo? Não, a promessa é a vida eterna, é uma só. É o perdão dos pecados em Cristo Jesus e a vida eterna no céu. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Nesse capítulo 10, voltando um pouco, nós vamos ler o seguinte, a partir do versículo 24, Hebreus 10, 24. Olha como está tudo interligado. Consideremo-nos uns aos outros. Você já notou que você não está na igreja sozinho? Amém? Nós estamos sozinhos aqui? Você percebeu que tem gente sentada do seu lado? Você não está sozinho. Você já considerou os outros aqui? Você já pensou, será que eu estou na frente de um irmão? Será que eu estou atrapalhando a vista do irmão? Será que eu estou atrapalhando o culto do irmão? Porque às vezes tem gente que fica, né?
batendo o pé, tem gente que fica batendo a mão, né? Tem gente que fica, sei lá como é que fica. Você já pensou que você pode estar atrapalhando o irmão? Você já considerou isso? Consideremos-nos uns aos outros. Quantas vezes você já fez isso na igreja? Você entrou e você deixou de ser egoísta e você pensou no outro. Não, na maioria das vezes a gente chega aqui na igreja quebrado e a gente não quer saber de ninguém, a gente só quer que Cristo nos conserte. Estou mentindo? A gente às vezes até se esquece que tem gente do nosso lado. Parece que Cristo está falando só com a gente, oh, aleluia. Irmão, isso é mais ou menos. Consideremos-nos também uns aos outros. Já considerou isso? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha a dificuldade. Você sabe o que é que o diabo tentou fazer com você hoje? Tirar o resto de amor que tinha no seu coração, colocando pessoas perversas na sua vida. Ele sabe que um cristão que tem o amor de Cristo dentro de si é alguém muito poderoso no mundo espiritual. Ele sabe como o amor é indispensável para o nosso relacionamento correto com Deus e com o nosso próximo. E ele quer atacar prioritariamente o nosso amor. Ele conseguiu fazer isso com uma das igrejas mais eruditas de todas, que era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava nota 10 em teologia, mas nota 0 em amor. Tem que voltar ao primeiro amor. Ó, igreja de Éfeso, eu vou dar uma oportunidade a vocês. Vocês vão para a prova final, viu? Mas se não tirar nota boa na prova final, vai perder de ano. É necessário amor. Então nós estamos aqui para nos estimular ao amor. E consequentemente, uma pessoa que ama, ela não fica só nas palavras, ela vai para as ações. Um amor verdadeiro é comprovado por meio de ações. Jesus disse que amava você e a mim, não foi? E o que foi que ele fez? Ele morreu por nós. Ele permitiu ser preso, torturado, crucificado. Por quê? Porque ele amava e ele provou que amava. Eu amo vocês, ele havia dito antes, vocês são minhas ovelhas e eu vou provar que amo vocês porque eu vou dar minha vida por vocês. Aí eu pergunto, você ama alguém aqui? Cadê a prova? Qual é a prova do nosso amor? As boas obras. Percebe como estão vinculados? É necessário nos estimularmos ao amor e às boas obras. É por isso que a gente está aqui. A gente chega aqui e a gente percebe, meu Deus, o irmão Quinho está com chikungunya e está na igreja. O irmão Marcelo também ainda está com os efeitos do chikungunya e está aqui. O irmão José está com alguma ziquezira na barriga e ainda fez uma oração fervorosa no início do curso. Então, a gente fica vendo assim, a gente está aqui se estimulando. A minha filha estava dodói em casa, mas ela disse, meu pai, eu quero ir para a igreja, porque é lá que eu vou ficar boa. Minha filha, tem 11 anos de idade. Isso estimula a gente ao amor e às boas obras. É por isso que a gente está aqui. É por isso que essa porta não pode fechar. Consideremos-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. E aí ele diz no versículo 25, e não deixemos de congregar-nos. Olha que coisa, irmãos. Sabe quantos anos tem essa carta? Mais de 1900. Na época dessa carta, nem existia templos assim como o nosso. A maioria das reuniões eram feitas em casas. Claro que as casas eram grandes, muitas das casas maiores do que esse salão que a gente está reunido. As pessoas se reuniam ali. A gente vai ver, por exemplo, que uma dessas casas coube quase 120 pessoas no dia de Pentecostes. Muitos dizem que aquela casa seria a casa de Marcos, João Marcos, que a família dele seria uma família de posse, que as pessoas estariam lá num salão que ficava no primeiro andar, e foi lá que houve a descida do Espírito Santo.
Muitos defendem essa ideia. Então ele está dizendo, a gente não pode deixar de congregar. Por quê? Porque muita gente acha, eu já conheci o Evangelho, eu já aprendi, não está lá escrito em 1 Coríntios 15, Cristo Jesus morreu pelos meus pecados. Pronto, agora eu posso voltar e posso assistir meus programas de TV favoritos. Agora eu posso deitar com minha perna para cima. Agora eu posso fazer as coisas que eu gosto, porque eu já tomei o remédio. É como se o Evangelho fosse um remédio de dose única. Eu já tomei. Agora eu não preciso fazer mais nada. Eu já sei que eu sou salvo. Oh, aleluia! É isso que ele está dizendo aqui? O contrário. É como, por exemplo, imagine aquele bebezinho que eu disse para vocês. Nasceu, e aí o médico tem que fazer ele respirar. E como é que o bebê respira? Chorando. O pulmão começa ativa por meio do choro. Pronto, o bebê já respirou. Pode parar de respirar agora, é assim? Pode parar de respirar? Se ele parar de respirar, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Não, pai, mas ele já respirou. A gente já fez aqui, já fez o teste do pezinho, já deu banho, já deu tudo. Agora pode parar de respirar. Não pode não, irmão. Aquele bebezinho vai respirar até o último segundo da vida dele. Ele vai se tornar uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, e ele vai morrer. Essa é a linha natural da vida. Mas tudo começou com a primeira respiração, que nunca mais parou. Eu e você respiramos. Eu respirei pela primeira vez há 41 anos atrás. O seu Leão respirou a primeira vez há 60 anos atrás. E nunca mais parou. Mas as pessoas acham que igreja não é assim. Que igreja, você deu uma respiração, pronto, salvo, pronto, vou voltar para casa, vida normal. Aqui está assim, não é? E não deixemos-nos. Por que não deixemos-nos? Porque a gente vai ser tentado a deixar. As preocupações do mundo, elas vão tentar de todas as formas ocupar a sua mente, o seu coração, para que você não se preocupe, não se ocupe com as coisas de Deus. É água, comida, gás, telefone, meu filho, é remédio, tudo que você imaginar vai encher a sua cabeça, para que você não se preocupe com aquilo que é mais importante aqui e sempre será a sua alma. E onde é que a gente é lembrado da nossa alma e da importância dela? Na igreja. Quando a gente se reúne como igreja, a gente percebe que somos um corpo em Cristo Jesus e que devemos dar prioridade àquele que é o nosso cabeça, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e sabendo confiadamente que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É aqui que a gente é lembrado disso todos os dias. Mas e se não estiver aqui? E se não tiver mais o agora? Onde é que a gente vai ser lembrado disso? Não deixemos-nos. Olha que coisa interessante. Perceba o tempo verbal. Não deixemos-nos. Quando um quiser deixar, o outro você vai lá e diz, não, vai deixar não. Quando for você, o outro vai lá e pega você. A ideia de coletividade, olha a importância, como um completa o outro. Vai ter um dia que talvez você se enfraqueça, vai ter um dia que você vai ser aquele que vai fortalecer o que está enfraquecendo. Não deixemos-nos. A ideia aqui é de coletividade, de unidade. Não deixe. Quando a pessoa estiver querendo dizer, mas isso, mas... Não, irmão, não é desse jeito não. Se você sabe fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Se você ama as pessoas, você tem que exortá-las na verdade. Um amigo verdadeiro, irmãos, foi algo que até eu coloquei hoje no Facebook, uma frase de C.S. Lewis. Um amigo verdadeiro não é aquele que aceita tudo que o outro faz, é aquele que diz quando o outro está errado. Você está errado, você não está dando prioridade à sua vida espiritual. Mas você não é meu amigo não? É por isso que eu estou falando, porque eu sou seu amigo e seu irmão. Eu não quero usufruir da sua companhia somente aqui não, é muito pouco. Eu amo você, eu quero usufruir da sua companhia no céu.
Então essa é a ideia aqui, irmãos. Não deixe que as pessoas te convençam de que esse momento aqui não é importante, de que ser igreja não é importante. Não deixe as pessoas convencerem você que política, que economia é mais importante do que vida espiritual. Eu fiquei assustado. Pela terceira vez consecutiva eu saí de um grupo e a pessoa me colocou. E o grupo era de evangelismo. E eu disse, eu não vou participar desse grupo, porque as pessoas desse grupo falam mais de política, de visão de política, de economia, disso, daquilo, do que de evangelho. Não vou participar desse negócio não. Ah, mas e tem lá bem grande, o grupo é para evangelismo, aí todo mundo bota a sua visão política disso, daquilo, visão de economia, e o Covid assim. Eu digo, gente, onde é que está o evangelho aqui? Só quem postava coisa do evangelho era eu. Senão eu vou ficar nesse grupo não, pai, que loucura é essa? Um monte de vídeo, rapaz, ocupando a memória do meu celular, tudo nada a ver. Vai ficar aqui é outro, não tem nada a ver com isso aqui não, ó, meu dedinho. Já tem o Som Mais Jesus, já tem CCVE, tem, olha que data, varão. Não deixemos-nos de congregarmos. E olha que coisa triste, como se tornou o costume de alguns. Com certeza você conhece algumas pessoas que já deixaram de congregar. E que você inclusive já convidou. Irmão, vamos voltar. Voltar para onde? Nunca saí de lugar nenhum, estou em Cristo. Olha, que demônio. Estou firme, varão, estou firme. Aonde, meu filho? Na lei movediça? Por que você está firme? Como é costume. Você sabe o que significa a palavra costume? A palavra costume, irmãos, é sinônimo da palavra hábito. Então, se tornou hábito para algumas pessoas desprezar a igreja de Cristo. Sabe? Se o supermercado do bairro fechar, eles vão para a prefeitura. Não pode, o supermercado do meu bairro fechou, eu estou tendo que ir em outro bairro, comprar para o mercado, pão, não sei o quê. Mas se a igreja fechar, graças a Deus que a igreja fazer um barulho, aquele pastor maluco ficar gritando. O pessoal está muito mais preocupado com os serviços essenciais. Quais são? Farmácia, supermercado. Aí o pessoal está querendo botar serviços essenciais agora, parece que é padaria, serviços essenciais. E tem gente que quer botar serviços essenciais, academia. Igreja, não, igreja não, meu filho, que serviço essencial? Igreja pode ficar em casa, rapaz. O pastor fica lá, fazendo um negócio do vídeo lá, e você fica em casa assistindo, tranquilo, é bom que ninguém se contamina, nem com espiritualidade. Então a gente vive debaixo, irmãos, dessa realidade aqui, aonde já se tornou costume, hábito para algumas pessoas desprezarem a igreja do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Você talvez nunca entenda o valor disso daqui. Talvez eu e você nunca entendamos o valor disso daqui. Sabe, irmãos, porque se a gente entendesse o valor disso daqui, quando a gente atravessasse aquela porta, talvez a gente sentasse nessa igreja, a gente passasse uns 10 minutos chorando. Só agradecendo a Deus pelo privilégio de ter uma congregação de santos na nossa cidade. Não estou nem dizendo no nosso bairro, estou dizendo no nosso estado. Tem uma congregação de pessoas que estão indo para o mesmo lugar que eu, o céu. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho uma pessoa que vai me ensinar a Bíblia, eu tenho uma pessoa que tem uma mensagem de Deus para mim, meu Deus do céu. E você não valoriza isso. Você acha mais importante saber qual é a notícia? Quantas pessoas morreram de Covid hoje? Será que vai sair dinheiro para alguém? Como é que vai ser isso? Qual é a temperatura? Vai chover? Não vai? A pessoa não está nem aí para a vida espiritual. E aí, quando vem o desespero, quando o filho fica doente, quando a própria pessoa fica doente, quando as esperanças do mundo se vão, e aí você vai confiar em quem? Agora?
Agora você vai buscar Deus? E você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus vai te ouvir? O que você acha que vai acontecer, irmãos, com essas pessoas que estão muitas vezes bebendo, farreando? Quando uma dessas pessoas pegar Covid, por exemplo, e estiver na UTI, ela vai clamar quem? O Deus da cerveja? Não é o nome dele, eu nem sei se tem. Que Deus é que essa pessoa vai clamar? Que Deus essa pessoa vai clamar quando todas as esperanças se esvaírem? Quando aquela pessoa se vê no último minuto de vida, quem ela vai clamar? Quantas pessoas, irmãos, nos seus últimos minutos de vida, elas ficam desesperadas? Uma vez eu vi uma pessoa me contando, alguém que foi, parece que atropelado, ele dizia, não me deixe morrer, não me deixe morrer, não me deixe morrer, mas ele morreu. E aí? Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu sei, você vai morrer mesmo, meu filho, eu também vou. E aí? Vai pra onde? Não precisa de desespero nesse momento. Sabe por que você fica desesperado com esse momento? Porque você não aproveita este momento aqui. Porque este momento aqui não é importante para você. Porque aquilo que Cristo fundou, você está dizendo que não é importante. Você já imaginou isso? Você sabe quem fundou a igreja, irmãos? Jesus. É a única instituição humana que é divina. É a igreja. Ele vira para Pedro e diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí vem um grupo de pessoas que se dizem crentes e diz, mas não é importante a igreja. A igreja sou eu, você. Você nem é regenerado, como é que você é igreja? Não, meu filho. Primeiro que igreja não é singular, igreja é plural. Você jamais será igreja. Nós, que estamos em Cristo, somos igreja. Então ele diz, cuidado para que isso não se torne um hábito na sua vida, desprezar a igreja. Eu vejo como tem gente aqui, a gente até fica brincando, né? Os filiquinhos, pessoas que o irmão Quinho convida para estar aqui na igreja. Outro dia foi a irmã Deval, a gente foi conversando ontem, estava assistindo foto das nossas conversas. E a gente estava conversando ontem, e alguém lá próximo a Edeval disse, rapaz, eu soube que Quinho está com a igreja no Alto das Pombas. Eu falei, é mesmo, rapaz, eu não sabia não a igreja de Quinho, ué. Nem ele sabe, coitado do bichinho. Ele já me convidou para ir na igreja dele. E aí tem gente que vem, tem gente que aí passa um mês, porque ficou difícil, sabe como é, aquela correria, foi o corre. E quando eu falo corre, eu fico pensando, você está correndo na polícia ou o que eu entendo? Você cometeu um crime, a polícia está no seu encalço, tem um mandado de apreensão contra você, busca e apreensão, de prisão, é o quê? Não, porque sabe como é? Não sei como é, me perdoe, eu não sei. Não deixe de congregar, que isso não se torne um hábito. Olha, irmãos, a pior coisa que pode acontecer com um crente é ele se esfriar. Quem aqui, irmãos, sabe qual é uma das piores coisas de ficar doente da gripe? Eu não estou nem falando do Covid. Quando a gente fica gripado, sabe qual é a coisa mais chata da gripe? É que você perde o paladar. É tão, né? Imagine você comer aquela comida gostosa. Vamos imaginar a feijoada de seu Leão. Eu falo de seu Leão porque seu Leão sabe fazer uma feijoada que não é gordurosa, né? E sem sal, ele bota a carne, né, um dia para tirar o sal. Então, ele sabe, meu filho, cozinhar, melhor que eu, muita gente. Ele faz lá aquela nossa feijoada, aquela feijoada fica bem gostosa. E aí você tá gripado, aí você bota aquele prato de feijão, sabe, com arroz, com pimenta, que tem gente que gosta de pimenta, né? Aí você bota aquele prato, tem gente que chega babando aqui. E você bota aquele prato, aí você come, meu filho, você come e chega a sua. Mas você não está sentindo nada, porque quando você está gripado, você perde o paladar. E aí? Tem muito crente que é assim. Você está na igreja, o Espírito Santo está se manifestando, tem gente do seu lado que está chorando. Tem gente que está de olhinho fechado recebendo a palavra. E você está lá se preocupando com, sabe? Se Bolsonaro vai sofrer impeachment, se o STF vai ser isso. Enfim, você está na igreja. E você não está sentindo mais nada.
Porque se tornou costume, irmãos, desprezar as coisas de Deus. Tem gente que acha que está perseverando, não está perseverando não. O nome disso é obstinação. Você sabia que tem gente que não sai da igreja por causa de orgulho? Tem gente que já saiu de Cristo e da igreja há muito tempo, mas continua vindo por causa de orgulho. Não deixemos-nos de congregar como é costume de alguns. Antes, olha a oposição. Quem está morto, para de respirar. Mas quem está vivo, respira. Ó a oposição. Você é aquele que está respirando ou você parou de respirar? Qual é a sua casa? Qual é o seu endereço? É uma casa que está sob a superfície ou embaixo dela? Você, onde é que o seu endereço? Lá, quando você enterra, como é que identifica o local, Paulo? É por quadro e por número. É isso. Como é o nome daqui? É jazigo, né? Como é o nome daqui? É carneiro. Carneiro. Você está morando num carneiro? Num jazigo? Quem é que mora ali? Pessoas mortas. Ou você mora numa casa normal? Você toma banho? Você se alimenta? Você faz coisas que os vivos fazem? Ou você já está morto e nem sabe? Por isso ele diz: antes façamos admoestações. Onde é que isso é feito? No contexto de Hebreus 10, aonde é? Na igreja. Aqui a gente faz admoestação, não somente durante a pregação, antes dela, depois dela, a gente está sempre conversando sobre coisas espirituais. E tanto mais quando vedes que o dia... Que dia? A volta de Cristo. Eu vejo um monte de gente dizendo assim: Jesus está às portas. E aí depois de dizer isso, a pessoa volta e começa a fazer um monte de coisa que o mundo faz. Eu digo, gente, como é que é isso? Jesus está às portas. E você está se preocupando mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Das duas, uma. Ou você não acredita no que você está dizendo, ou você é um louco. E se você está dizendo que Jesus está às portas e você não dá importância nenhuma à sua vida espiritual, o que é isso? O que você acha que o Senhor Jesus chamou aquelas noivas de loucas? Alguns evangelhos têm a tradução nécias, mas a ideia no original grego é loucura mesmo, insensatez, falta de pensamento. Você sabe que o noivo está vindo, você foi convidado para o casamento. Você sabe que o noivo pode chegar a qualquer hora, porque você não se preparou, porque você não trouxe azeite na reserva, porque você não trouxe a sua botija de azeite, pois ele poderia chegar em um horário que você não esperava. Aí elas saíram para comprar. Quando elas voltaram, elas puderam entrar? Não. Então aqui nós vamos ver, cuidado. O dia se aproxima. Agora o versículo 26. Porque, olha a consequência. Porque, irmãos, quando é que a gente usa essa palavrinha porque? Me diga aí. Vocês que entendem português melhor do que eu. Quando a gente quer explicar alguma coisa, né? Eu estou triste. Aí você fala, por quê? Aí você fala, porque eu sou um pecador miserável. Por quê? Falando de explicação. Então ele está explicando o texto anterior. Porque se vivermos, o que foi que você fez hoje? Você viveu. A pergunta é, como você viveu? O que você viveu, você viveu. Você não pode negar isso. Você está vivo aqui? Você não pode ter morrido, porque se você morreu, você estava morto. Então, o que foi que eu e você fizemos hoje? A gente viveu. Mas a gente viveu como hoje? Essa é a pergunta. Como a gente viveu? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, viver em pecado não significa pecar e se arrepender. Eu e você, provavelmente hoje, fizemos coisas que nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor e fomos perdoados.
Aqui a gente está falando de pessoas que pecaram e não se arrependeram. E nem vão se arrepender. Elas vão se justificar. Não, não bati, bato mesmo. Bato de novo. Não, comigo é assim. É um quente, dois fervendo. Não venha pra cá não. Peguei o dinheiro mesmo, peguei. Vou deixar no chão? Mas não é seu. Não, assim é de quem? Trato mal mesmo. Me trata mal também, vou tratar mal também. Então quando a gente percebe isso, irmãos, existem pessoas que estão vivendo em pecado. Essa é a ideia. É um ato contínuo. Não houve uma quebra. O que aconteceu comigo e com você é que esse ato contínuo de viver em pecado foi interrompido quando nós nos arrependemos e colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Então, isso foi quebrado na nossa vida. Essa maldição foi quebrada. Embora a gente ainda possa tropeçar, mas a gente tropeça já levantando. A gente se suja já procurando se limpar. Mas existem pessoas que vivem deliberadamente em pecado. Olha a ideia, deliberadamente. A ideia aqui é porteira aberta. Sabe? A porteira está aberta, é o que quiser, é de qualquer jeito. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade aqui, irmãos, não se muda, não é nada muito profundo não. É o conhecimento do Evangelho, que até aquele momento era obscuro para a grande maioria, que Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido, o Filho de Deus, é Ele que morreu pelos nossos pecados, e nós, portanto, devemos nos arrepender dos nossos pecados, e colocar toda a nossa fé, esperança e amor nele, na certeza de que Ele nos salvará. Isso está escrito lá em Atos capítulo 2, no sermão de Pedro. Isso é o conhecimento. Mas eu não tenho conhecimento profundo da verdade. Cuidado, talvez você já tenha. Mas a questão, irmãos, não é tanto o quanto você conhece, mas é o quanto você obedece. O quanto você obedece. Todos nós aqui conhecemos o Sermão do Monte. Todos nós, com certeza. Até as nossas crianças já leram Mateus 5, 6 e 7. O quanto você obedece daquilo daí. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Meu irmão, se Cristo Jesus não te salvar, ninguém te salva. Se o remédio, que é o sangue de Jesus, não te curar, nada mais te cura. Tem gente que fica esperando algo mais. Não, eu entendi que você disse que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu entendi que o Senhor disse que Jesus morreu pelos meus pecados, sim. Mas e aí, como é que é isso? E agora, eu estou doente, eu estou com o nome sujo no SPC e Serasa, eu estou com problema emocional. E aí, como é que é isso? Meu filho, o negócio é o seguinte, sofra aí o seu sofrimento. No mundo teremos aflições. Clame ao Senhor, o Senhor vai te consolar. Mas Ele não vai pedir você de passar por várias dificuldades. E pode ter certeza que a partir do momento que você confessá-lo fielmente, dificuldades que você nem imagina surgirão no seu caminho. Para provar se você realmente está no caminho correto. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Perceba que a questão toda é o pecado. Você entende? Você entende o que o seu pecado representa diante de Deus? Você entende isso? Você entende que um único pecado podia lançar todos nós no inferno? Um único pecado. Um único pecado. Você sabia que os demônios foram anjos? E que eles vão para o inferno por conta de um único pecado? Deus mandou eles permanecerem em um determinado lugar, eles não permaneceram, pronto, eles vão para o inferno. Não tem redenção para anjos. Assim como não tem redenção para cachorro. Não acho que você vai se encontrar com o Totó no céu, viu?
Jesus Cristo morreu por seres humanos como nós. Um único pecado expulsou Adão e Eva do paraíso. Um único pecado. E aí eu pergunto, e quantos nós cometemos hoje? Você entendeu? E você quer que Cristo torne a sua vida mais fácil? Para quê? Para você pecar mais? Você quer que... Vamos imaginar, descobriram a cura para o coronavírus. Eu vi hoje uma reportagem dizendo que as principais indústrias farmacêuticas do mundo, não sei se você sabe disso, a indústria mais rica do mundo é a indústria de armamentos. Em segundo lugar, é a indústria farmacêutica. Sabia disso? Você sabia que doença dá dinheiro? As pessoas aprenderam isso há muito tempo e ficaram trilionários com isso. As gigantes da indústria farmacêutica já se uniram para encontrar uma vacina. Não vai demorar muito. Aí vamos imaginar que isso fosse hoje. Ah, glória a Deus, pastor, já tem uma vacina para o coronavírus. Amanhã todo mundo vai ser vacinado. Daqui a uma semana todo mundo volta para a vida normal. Oh, aleluia! E você vai fazer o quê? Beber, fumar. O que mais? Procurar ganhar dinheiro. O que mais? Tem alguém aqui que vai para o Oriente Médio pregar o evangelho lá? Alguém pregar o evangelho para os indígenas? Alguém? Alguém vai para o interior da Bahia pregar o evangelho para pessoas que não conheceram o verdadeiro evangelho ainda? Alguém? Mas a cura do coronavírus, sim. E você vai fazer o que agora? Então, se a sua vida se tornar mais fácil, o que você vai fazer? Ah, eu queria tanto um carro, pastor. Pronto. Vamos imaginar que hoje cada um daqui vai sair hoje com um carro, 0 quilômetros. Você vai fazer o quê? A primeira coisa, eu vou dar uma volta com meu pai e minha mãe. Ele vê que o filho dele tem um carro. E depois? Depois é o céu no limite. E você vai evangelizar com esse carro? Eu não, vai que quer apedrejar o carro. Eu soube que esse negócio de pregar o verdadeiro evangelho já era perseguição. Não vou de carro não, vou de ônibus. Eu digo, e você pediu o carro para quem, infeliz? Para dar um rolê com a namorada. Você percebeu, irmãos? Que a maioria dos pedidos de muitos aqui era só para quê? Para pecar mais. Você quer mais dinheiro, né? Para quê? Para depender menos de Deus. Sabia disso? Que a maioria das pessoas quer mais dinheiro para isso. Por quê? Porque quem tem pouco dinheiro, meu filho, o que é que faz? Ele toma o café da manhã, não sabe se vai ter almoço. Aí tem que fazer o quê? Orar. Aí você almoçou, meu filho. Tem umas duas, almoçou meio-dia, 2, 3 horas, a barriga... Vai sair que vai ter janta. Opa, e vê aí aquele pão e carne lá de Elias. Sai. O hambúrguer da McDonald's. Aí você, né? Jantou, pronto, vai dormir. Mas será que vai ter café da manhã? Rapaz, não sei, vou ter que orar. Mas e a pessoa que tem muito dinheiro? A oração talvez seja, eu não sei o que é que eu como. Não sei se eu como filé mignon, caviar. A gente não gosta de depender de Deus. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Sabe aonde, irmãos? No CAC. Um local onde nós acolhemos as pessoas que estão passando por dificuldade. Sabe o que é que elas dizem? Ah, pastor, eu quero minha independência, porque eu não gosto de depender de ninguém. Aí eu digo, a 99% das pessoas eu disse isso. Teve gente que eu nem respondia, porque não fui direcionado a responder. Mas todo mundo que eu respondia, eu dizia o seguinte: você não quer depender de ninguém, pois eu dependo de Deus para tudo. E se eu tivesse aqui um saco cheio de dinheiro, eu dependeria mais ainda, porque aquele dinheiro não é meu. Um cristão genuíno, irmãos, ele fica assustado com a possibilidade de receber muito dinheiro. Ó, pastor, está chegando uma doação aí para a igreja de R$1 milhão. Meu filho, pode ter certeza que eu vou jejuar e orar. Esses já estão querendo me matar, sem dinheiro, imagina com dinheiro. Se já tem gente se disfarçando de amigo, sem dinheiro, imagina com dinheiro.
A gente é uma igreja do ponto de vista humano, pobre. E já tem tantos problemas. Imagine se o pessoal souber que tem o dinheiro aqui. Por isso ele diz, cuidado com o pecado. Pelo contrário, versículo 27. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Sabe por que muitas pessoas não conseguem dormir? Porque sabem que se morrer de noite vai para o inferno. Aí tem que tomar remédio para apagar, tem que fazer tudo quanto é coisa. Como é que diz o Salmo? Acho que José sempre diz, Salmo 4, 8, né? Eu deitei e dormi. Em paz me deito e logo. Esse é o versículo de 15. Verdade, é. Em paz me deito e logo pego no sono. Ainda mais agora com o chikungunya, que dorme mesmo. Não pode ser verdade. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Por quê? Porque eu tenho segurança no Senhor. Então se eu morrer de noite, eu vou acordar onde? No céu. No céu. Olha que maravilha. Você vai ficar com medo disso? Mas a maioria das pessoas precisa se acalmar para dormir. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. Olha que coisa forte, irmão. Juízo e fogo vingador. Sabe, tudo aquilo que você fez de ruim hoje, se você não se arrependeu ainda, vai ter uma hora que você vai ter que prestar conta. É como tem gente, irmãos. Vocês já viram aquele negocinho quadrado que tem os números? O pessoal chama aquilo de cartão de crédito. Aí o pessoal, minhas filhas, eu creio que elas já aprenderam, mas tinha uma época que elas diziam assim, ai meu pai, por que não passa no cartão? Ainda bem que eu não tenho nem cartão. Mas às vezes diz assim, compre isso aqui, minha filha, mas eu não tenho dinheiro, passe no cartão. Não vai pagar não, é? Tem gente que acha assim, eu vou passar no cartão e pronto, acabou. Compra agora uma casa, um helicóptero, compra tudo, passa no cartão. Ainda mais foi o cartão de Dr. Paulo. Infinity. Passa no cartão e não vai ter que pagar a fatura não, é? Aí eu quero te dizer, e no dia que você tiver que pagar a sua fatura dos pecados, como é que vai ser? E aí? Como é que vai ser isso? Então ele diz, é esse fogo vingador prestes a consumir os adversários. Você é adversário de Deus? Pastor, eu não sei. Sabe o que é que vai dizer se você é adversário de Deus ou não? O seu relacionamento com o mundo. Se você é amigo do mundo, então você é adversário de Deus. Se você está andando na contramão do mundo, então você é amigo de Deus. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Nós vimos o que aconteceu em Êxodo 32. 3.000 homens morreram por conta do bezerro de ouro. Nós vimos o que aconteceu lá por conta da adoração a Baal-Peor, na época de Balaão. 24.000 pessoas morreram. E você acha que agora no Evangelho as coisas são mais fáceis? Porque antigamente a pessoa fazia coisa errada e era apedrejado, né? E agora a pessoa faz coisa errada e faz o quê? E vai para o inferno. Você acha melhor o quê? Estevão foi apedrejado e foi para o céu. Você prefere o quê? De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno. A ideia de digno é a ideia, aquilo que você merece. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa digna. Você é digna de quê, meu filho? Do inferno. É a única coisa que você tem dignidade aqui. Eu e você. De quanto mais severo considerais ser digno aquele que calcou. A ideia de calcou, irmãos, é a ideia de pisar. Você já viu aquelas pessoas, no carnaval acontecia muito isso. Quando alguém estava no chão, vinha outro e ajudava, né? Não, pisava, chutava. É uma perversidade que acontece no carnaval, né? No carnaval as pessoas revelam de maneira mais clara o lado que elas pertencem. Normalmente quando uma pessoa cai no carnaval, ela é chutada, ela é pisoteada. Dificilmente alguém vai levantar essa pessoa. A ideia aqui é alguém pisando em Jesus. Imagine, irmão.
Você pisaria em Jesus? Aqueles que apostataram, que estão dizendo que a igreja não precisa, que é crente sem igreja, eles estão pisando em Cristo, sabia disso? Você já imaginou? Eles estão pisando naquele que tem olhos como chama de fogo, que tem uma espada que sai da sua boca. Irmão, que loucura! Você já imaginou você pisar no ser mais poderoso do universo? Você acha que vai ficar por isso mesmo? De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Sabe, eu fico assim, perplexo com a inutilidade da pregação de determinadas igrejas. Tem gente que diz que esse microfone aqui é santo, porque eu estou pregando, que esse tablado aqui é santo, que esse púlpito aqui seria santo. Não, nada disso aqui é santo. A coisa mais santa que tem aqui é Jesus. E depois disso, se você foi regenerado, a sua alma é santa. Não é santa porque você é bonzinho, não. É santa porque Jesus te justificou. Quando Jesus nos justificou, houve o que nós chamamos de imputação. Todo o nosso pecado recaiu sobre ele, e toda a sua justiça recaiu sobre nós. Por isso nós somos chamados de santos. Isso que é santo. Pessoas regeneradas se reunindo, isso é santo. Homens de Deus falando a palavra de Deus, isso é santo. Não coisas, paredes, sabe, objetos. Nada disso. O diabo, eu fico, sabe, dando risada às vezes assim no meu íntimo, de pessoas que acham que se você pegar a sua Bíblia e fechar e dizer assim, sai Satanás. Meu filho, sabe o que é que o endemoniado faz? Toma a Bíblia da sua mão e lê. Olha, chega, caiu aqui, ó. O demônio não tem medo da Bíblia não, irmãos. Obrigado, meu filho. Ele vai provar você com ela. O demônio não tem medo de alho, não. Alho vai fazer o seu vizinho se afastar, né? Por causa do bafo. Não, sabe o que é que um demônio teme? Um cristão regenerado. Porque ele sabe que aonde o cristão regenerado está, aquele que o regenerou também está lá. E ele teme. Então aqui ele diz: profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Olha que coisa linda, você foi santificado por esse sangue. E ultrajou, trouxe vergonha, trouxe ultraje, trouxe escárnio, ultrajou o Espírito da graça. Você acha que a graça de Deus nos concede direito para pecar? Você acha que a graça de Deus é um salvo-conduto para a gente viver uma vida desenfreada e ainda criar na mente uma hipótese de que a gente vai morar no céu, mesmo vivendo uma vida totalmente contrária aos preceitos de Deus? Isso é ultrajar, irmãos, o Espírito da graça. O Espírito Santo, ele faz uma obra no interior do regenerado, totalmente diferente daquilo que os evangélicos falam hoje. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não nos deixa em paz com o nosso pecado, mas ele tira a nossa falsa paz e nos coloca em um desespero santo diante do Senhor Jesus, para que em Jesus nós tenhamos paz. Glória a Deus. Então aqui ele diz, versículo 30, já quero concluir. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Quem disse isso? Quem foi que disse isso? Deus. Deuteronômio 32, 35. É inclusive nesse versículo que nós vamos ouvir um dos sermões mais famosos da história da igreja, Pecadores na mão de um Deus irado, de Jonathan Edwards. É nesse versículo, Deuteronômio 32, 35. A mim pertence a vingança. Sabe por quê? Eu não vou seguir o conselho do pastor, do reverendo exaltíssimo Augusto Nicodemos,
de que se entrar um ladrão em minha casa eu dou um tiro na cara, porque a vingança pertence a Deus. Sabe por que eu não vou desejar mal àquele que me faz mal? Porque a vingança pertence a Deus. Sabe por que eu vou perdoar todo aquele que me fizer mal 70 vezes 7? Porque a vingança pertence a Deus. Ele vai retribuir. Ah, pastor, mas aí as pessoas vão montar nas suas costas. Meu filho, minhas costas elas podem até montar, mas na de Cristo pode não. E outra vez, o Senhor julgará. Por onde é que você acha que começa o juízo? Com quem você acha que Deus foi mais severo? Com o seu povo ou com as nações circunvizinhas? O seu povo. Com quem você acha que o pai é mais severo? Com o filho natural, com o filho legítimo ou com o bastardo? Ele vai falar sobre isso aqui no capítulo 12. Por que você acha que a sua vida e a minha vida é tão difícil? Porque a gente é filho. É por isso que a gente vai fazer muitas vezes a mesma coisa que uma pessoa está fazendo do nosso lado e a pessoa vai fazer com a mão nas costas e a gente, meu filho, vai suar para fazer. E aquela pessoa vai ganhar 100 vezes mais para fazer a mesma coisa que você está fazendo. E você não vai dizer, ah, que justiça, vou botar na justiça do trabalho. Não, você não vai fazer isso porque a vingança é de quem? Do Senhor. Quem foi que deu o salário para Jacó? Foi Labão ou foi Deus? Foi Deus, porque Labão tentou mudar. É por isso, meu filho, que eu não me preocupo em processar ninguém, graças a Deus. Eu sou advogado, tenho carteira do OAB para pessoas. Já disseram até que eu tinha minha carteira do OAB cassada, por isso que me tornei pastor, sabia? Foi uma pessoa que eu evangelizei e batizei. Falava isso de mim pelas costas. Ah, sabe por que ele está pastoreando? Porque caçaram a carteira do OAB dele. Não caçaram não, é 24086, pode ver, tá lá. Mas é o Senhor que julga o povo. No ano passado, eu tive, no mínimo, a possibilidade de impetrar, de dar entrada em 10 ações indenizatórias. Eu ia receber por baixo, talvez uns 500 mil reais, 50 mil reais de cada ação. Eu não dei entrada em nenhuma. Eu podia processar, inclusive, um falso irmão da igreja, que fez várias coisas erradas comigo e continua fazendo, usando meu nome. Mas eu não fiz isso, nem vou fazer. Sabe por quê? Porque a vingança pertence ao Senhor. Eu sei disso. Eu desejo que essas pessoas se arrependam. Eu desejo que essas pessoas se arrependam, confessem os pecados e se voltem para Cristo. Mas se elas não fizerem isso, horrível coisa é cair na mão de um Deus. Horrível coisa não é cair na mão de um juízo natural. Horrível coisa não é cair na cadeia. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Você imagina que o inferno é uma prisão que os próprios demônios têm medo de ir para lá? Você já imaginou isso? A ideia de inferno que muitos cristãos têm é uma ideia completamente errada. Como se Satanás estivesse sentado num trono no inferno com um tridente. Não, o próprio Satanás morre de medo de ir para lá. E ele está com tanta raiva que ele sabe que vai para lá, que ele quer descontar a raiva dele em você e em mim. Está lá escrito em Apocalipse 12, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Horrenda coisa não é ficar sem dinheiro. Horrenda coisa não é ficar sem saúde. Olha, irmãos, não que eu não fique compadecido. Você às vezes assiste o noticiário e você vê as filas nos hospitais, você vê pessoas sendo injustiçadas, você vê uma série de coisas, mas isso não é nem de longe a pior coisa que pode acontecer comigo e com você. Você já imaginou uma pessoa ficar sem ninguém, sofrendo como um aleijado durante 38 anos, na esperança de que alguém levasse ele a uma piscina que tinha lá, um tanque lá, para ele ser curado, e ninguém ajudava ele?
Jesus apareceu lá. Se eu não me engano, essa história está em João 6. João 5, né? Jesus aparece lá e pergunta para aquele homem que há 38 anos ficava ali. Fazia as fezes, urina, tudo ali. Você já imaginou isso? Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que é uma bobagem. Você já imaginou uma pessoa daquela? Hoje em dia, irmãos, a gente tem fralda geriátrica, a gente tem um monte de coisa, tem sonda, tem um monte de coisa. Naquela época não tinha nada disso. Hoje em dia a gente tem cadeira de roda, né? A gente tem rampinha para ajudar as pessoas. Aqui na nossa igreja mesmo a gente teve toda a preocupação com uma irmã que é cadeirante e que nem mais está aqui com a gente. Mas naquela época não tinha nada disso. E essa pessoa não tinha nem parentes por ela. Há 38 anos ele sofria. E Jesus olhou para ele. E aí, você está afim de ser curado? Por que você acha que Jesus perguntou isso para ele, irmãos? Porque se Jesus curasse você hoje, vai acabar a sua desculpa. Ah, minha vida é tão ruim, por quê? Ah, por causa disso, disso e disso. Tá bom, vou acabar com isso. E agora, qual vai ser sua desculpa amanhã? Eu não vou para a igreja, pastor, por causa disso e disso e disso. Tá bom, vou acabar com isso, isso e isso. E amanhã, você vai? Tem gente que diz assim, ah, é porque eu estou doente, se eu melhorar amanhã, eu vou para a igreja. Vai. Vai muito. Se você não é fiel no pouco. Aí Jesus diz, tá bom, meu filho, eu vou lhe curar. Vá, toma o teu leito e anda. E aquele homem que há 38 anos ficava lá, não diz que ele tinha 38 não, diz que há 38 anos ele estava lá, ele nem sabe a idade dele. Largaram ele lá, os parentes. Começou a andar, quando o pessoal viu isso era um sábado, e sábado não podia carregar a cama. Olha a preocupação dos fariseus. E aí, meu filho, você está carregando essa cama aí, qual foi o caso? Você sabe que não pode carregar a cama? Ninguém estava lá para ajudar ele, viu? Mas quando ele está curado, vão lá falar mal de quem curou. Acontece a mesma coisa na igreja. Ninguém quer fazer o que a gente faz. Mas quando a gente faz, tem gente que bota defeito, você já viu? Ninguém, vamos imaginar, ninguém quer pintar a igreja. Aí alguém pinta a igreja de azul. Ah, acha que esse azul não ficou legal. Você nunca fez nada. Por que está falando alguma coisa? E aí 38 anos, vai lá. Aí Jesus se encontra com ele. E olha para ele e diz, olha, vá, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Você já imaginou isso? Pior do que ficar sem dinheiro, sem saúde, desprezado pelos seus. Sabe, irmãos, é importante que a gente diga, eu tenho repetido isso. O céu e o inferno não são teorias, são fatos. Pessoas que morreram hoje já estão no inferno, ardendo em fogo. Existem pessoas que morreram hoje e estão no céu, já estão descansando. Vai chegar o nosso dia, irmão. Eu não sei que dia vai ser o nosso dia, mas vai chegar, tenho certeza disso. Eu quero já concluir, mas eu vou fazer a leitura até onde nós iniciamos, se os irmãos me permitirem. Nós ainda vamos ter um batismo hoje, amém? Amém? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Quem aqui já se converteu de verdade? De verdade. Eu conto que eu me converti há 10 anos. Eu fui evangelizado há 12. Mas passei 2 anos no falso evangelho. Mas há 10 anos a minha vida foi transformada. E depois, em 10 anos, tudo que eu tinha do ponto de vista material, eu perdi tudo. Tudo o que você imaginar. Eu não tenho nada no meu nome. Nada, nada, nada. Eu não tenho nem conta bancária.
Para a glória de Deus. Tem gente que diz que é para a glória de Deus ter 10 milhões, né? Eu digo que é para a glória de Deus, eu não tenho nem conta bancária. Aleluia. Quando eu aceitei a Jesus, você sabe que carro eu tinha? Um Audi TT. Uma Pajero daquelas grandona. Um monte de gente que se dizia evangélico queria ser meu amigo. Porque meu pai era uma pessoa que tinha um cargo influente na sociedade. Aí ao longo desses 10 anos, eu fui perdendo tudo. E fui ganhando Cristo. E não troco isso por nada. 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 Não troco nenhum dia desses sofrimentos. Desprezados inclusive pelos próprios parentes. Rejeitado por pessoas que antes diziam amar e faziam qualquer coisa por você. Agora não querem nem olhar para você. Mas faz parte, irmão. Ainda é muito pouco. Depois de iluminado, sustentastes grande luta. Irmão, você se tornou crente. O irmão vai ser batizado hoje. Se prepare, meu filho, que o negócio vai começar, ó. Estreitar. Grande luta e sofrimento. De repente, uma pessoa que diz: rapaz, gostei de você vai se batizar. Amanhã vai dizer: rapaz, eu não vou mais com sua cara. Eu não sei porquê. Mas ontem você dizia que você gostava de mim. Não, mas eu já não vou mais com sua cara. Quando você toma partido por Cristo, meu filho, o mundo espiritual se move. Várias noites, irmãos, várias noites em claro, ao longo desses 10 anos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quer dizer grande vergonha, humilhação. Você já foi humilhado? Eu já. Por muitas pessoas que se diziam meus amigos. Você sabe que é uma pessoa olhar para você e dizer, uma pessoa que de repente já fez tantas juras de amor, olhar para você e dizer: eu não sinto mais nada. Sabe qual é um dos piores sentimentos que um homem pode sentir, ou uma mulher? Rejeição. Sabe que é um filho olhar para um pai e o pai dizer: tô nem aí para você. Ou um pai olhar para o filho e dizer: você para mim não é nada. Rejeição. Foi isso que Cristo sofreu na cruz. O pai rejeitou a ele por causa de mim e de você. Você é cristão? Você vai ser rejeitado. Pessoas que quando você era ímpio batiam palma, aplaudiam. Agora, se tiver uma pedra, meu filho, ruma em você, viu? E é para pegar. Não é só para assustar não, viu? Opróbrio, vergonha. Você vai ser envergonhado na frente de todo mundo. Quanto às tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. E quando alguém passa por perrengue e você é crente, como é? Meu irmão, vou dizer uma coisa, meu filho. Você pode até fazer alguma coisa comigo, mas se você quiser fazer alguma coisa com José, você vai ter que falar comigo primeiro. Porque José é crente. Já vieram pessoas falar mal de mim, falar mal pra mim de Quinho. Eu digo: meu filho, para você chegar perto do nível espiritual que Quinho está andando, você vai ter que orar um pouquinho mais. Sabe? Quando pessoas chegam e dizem: fulano de tal. Você sabe o que fulano de tal já passou? Aqui eu tenho 2 homens que eu admiro: Calmon e Edeval. Eles sabem quanto eu amo eles. Eu estava presente nos 2 momentos mais difíceis deles. Ambos perderam filhos. Alguém aqui sabe o que é perder um filho? E eles perderam um filho em situações parecidas. Não abandonaram a fé. Não negociaram a fé. Tanto Calmon quanto Edeval, no dia que perderam o filho, estavam na igreja. Não estava, meu filho? Foi fácil? Não foi.
Se alguém for falar alguma coisa deles, vai ter que passar por cima de mim antes. Porque eu sei o que eles viveram. E como foi difícil para eles ser crente naquele momento. Isso é ser cristão, irmãos. É você se colocar no lugar do outro. E se alguém vier falar mal do outro para você, você dizer, olha, você pode fazer qualquer coisa, mas você não vai falar mal dessa pessoa para mim não. Tem gente que ainda defende, você sabia? A pessoa vai falar mal, imagine, alguém vai falar mal de Marcelo. Rapaz, Marcelo, é isso mesmo, viu? É isso, rapaz, eu não queria nem dizer. Olha que crente. Seu irmão, rapaz, está sofrendo, passando as mesmas afrontas que você. Em vez de você se compadecer dele, você ainda ajuda os que estão falando mal dele, rapaz. Você não faz nada. Eu já vi isso acontecer aqui na nossa congregação. Em vez da gente se juntar e se defender, vem uma pessoa de fora, começa a difamar o irmão e o outro ainda fica do lado. Aqui não, meu filho. Uma vez me disseram, você tem que parar de falar bem das pessoas que estão se esforçando na igreja. Eu tenho que falar mais ainda, não? O irmão está se dedicando à obra de Deus. O outro também. Eu vou ficar calado, você está vendo, irmão? Os irmãos ali, ó, eles estão andando daquele jeito ali. Não foi assim que Paulo falou em Filipenses? Alguém aqui já leu o Novo Testamento? Eu já li algumas vezes. Filipenses diz, ó, tem um grupo de crentes ali que está andando, ó, na presença de Deus. É para andar desse jeito, viu? Sabe por que as pessoas não gostam que a gente fale dos irmãos que estão andando na verdade? Porque aqueles que não estão andando na verdade se sentem ofendidos. Pai. E tem que se sentir mesmo, meu filho. Para você ter vontade de andar na verdade. Me perdoe, eu fico emocionado. Principalmente quando eu falo desse assunto. Você quer mexer comigo, é mexer com as pessoas que são meus filhos espirituais. Pessoas que a gente vê sofrendo por amor a Cristo, perdendo coisas materiais, passando por lutas emocionais, físicas. E ainda vem um monte de gente endemoniado, que não quer nada com Cristo, falar mal dessas pessoas. Absurdo isso. Na igreja, irmão. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Você já imaginou, irmão? Alguém chegar para você e dizer, você é crente, aí você diz, eu sou. Pronto, perdeu tudo, vou levar todos os seus bens agora. E aí, o que você faz? Você diz, pode levar? Vamos imaginar que uma pessoa chega e vai roubar alguém aqui. Se alguém fosse ser roubado, provavelmente seria o irmão José. Não sei porquê, não me perguntem. E aí vamos imaginar, o irmão José agora está com relógio. Oh, meu Deus, acho que eu vou guardar. E aí ele está com aquele relógio ali, aí leva o celular dele. Aí o ladrão já está assim a uns 200 metros. Aí o irmão Quinho, do lado do irmão José, diz, rapaz, você esqueceu o relógio dele não. O relógio ainda pareia com o celular, rapaz. É um negócio do smartwatch, é um negócio de Deus. Parte do pratique não, viu? Você já imaginou? Alegria! Uma vez eu estava lendo um livro e falava de uma pessoa. Essa pessoa estava correndo para pegar um trem. E quando ela estava correndo para pegar um trem, ela deixou cair uma sandália. E aí rapidamente ela pegou a outra sandália e jogou. Aí o camarada que estava com ela disse, rapaz, por que você jogou? Rapaz? Pelo menos você ficava com uma. Ele disse, porque com uma sandália ela não vai ter utilidade para mim. E a pessoa que achar aquela vai achar duas agora. Será que a gente tem esse pensamento? Nosso egoísmo é algo assim tão forte, né, irmãos? Com alegria o espólio dos vossos bens. Eu fico imaginando a felicidade de Barnabé quando ele foi entregar o valor do campo. Você já leu isso em Atos?
Barnabé como que tendo um campo. Provavelmente aquele campo ali não era dele, porque ele era levita. Levita não podia ter posse. Provavelmente foi algo que ele recebeu no casamento com a sua esposa. Era o que eles tinham. O que você tinha? A gente tem um campo, mas a gente vive na obra, não tem necessidade da gente ter esse campo mais. E ainda que a gente arrende, porque era comum naquela época, você que tinha um campo e não vivia da agricultura, você arrendava, as outras pessoas pagavam. Como hoje uma pessoa que tem um imóvel, o que é que ele faz? E não usa, ele aluga e recebe o aluguel. O arrendamento é algo parecido. Aí Barnabé disse, não, a igreja precisa muito mais desses recursos. Olha quantos irmãos estão aqui no nosso meio. Ele vai lá, vendeu o campo e trouxe tudo e deu. Não exigiu nota fiscal, não pegou o canhoto do depósito e dá pro tesoureiro, viu? Pra botar aí no meu registro. No final do ano eu quero a placa do maior dízimo do ano, viu? Não, para ele foi algo que ele sentiu prazer naquilo. A generosidade é algo que dá prazer. Você já descobriu que é melhor dar do que receber? Você já descobriu isso? As minhas filhas, elas têm a mesma inclinação que eu para desenho bíblico. E tem um desenho bíblico que elas gostam de assistir, que é o de João Batista. Vocês estavam assistindo esses dias, não foi? E tem uma parte que João Batista, ele dá uma capa ao menininho, parece que é o filho de André, né? Um dos apóstolos. E aí, depois que aquele menininho se aquece, ele quer devolver a capa para João. E João diz, não, pode ficar, a noite vai ser fria. Mas e vocês, mano? Eu tenho outro. Aquilo que João pregou. Aquele que tem duas capas, divida com quem não tem. Deixa eu perguntar, qual foi a última vez que você contou as roupas que você tem no guarda-roupa? Qual foi a última vez que você contou os seus pares de sapato? Qual foi? Percebeu por que muitas pessoas abandonam a congregação? Porque elas não querem ser confrontadas com verdades como essa. Nós somos egoístas. Nós somos avarentos. Nós somos maldizentes. E precisamos lutar contra isso severamente. O que pecado? O nosso. Em primeiro lugar. E ele diz, porque essas pessoas, elas davam os seus bens com alegria, porque elas tinham ciência. A palavra ciência fala de quê? Conhecimento. Elas tinham conhecimento de possuir um patrimônio superior e o quê? Durável. Você já imaginou isso? Você já imaginou qual é o saldo da sua conta bancária no céu? Você sabia que tem um... Eu particularmente, eu falei para os irmãos, né? Que não tenho conta bancária há um tempinho já. Mas eu sei que eu tenho no céu. Você tem no céu? Paulo disse isso. Eu sei que eu tenho Cristo, Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O Senhor Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu. E aí, como é que está o seu tesouro no céu? Como é que a gente ajunta tesouro no céu? Quando a gente obedece a Deus. Cada obediência, cada ato de amor a Deus é uma moedinha que eu coloco. Por isso que o Senhor Jesus usa aquela parábola dos talentos. Olha, negocie os seus talentos para você prestar conta a mim quando eu voltar. E aquele que tinha 2 talentos ganhou mais 2, negociou e ganhou mais 2. O que tinha 5 talentos negociou e ganhou mais 5. E o Senhor disse o quê? Servo bom e fiel. Mas muitas pessoas que estão na igreja hoje estão com seus talentos escondidos. E dão as mais diversas desculpas para isso. Versículo 35, não abandoneis, portanto, a confiança, ela terá grande galardão. Não deixe de confiar em Deus, mesmo quando você pecar. Olha que coisa, irmãos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, adulterou, matou, mas ele não deixou de confiar em Deus. Davi, você é um adúltero, você é um assassino. Eu sei, eu sou um miserável pecador, eu pequei contra o Senhor. Datã,
Nem tinha saído do palácio. Deus mandou Natan voltar e avisar para Davi que o arrependimento dele foi sincero e que Deus perdoou ele. Você já leu lá? Se eu não me engano é 2 Samuel 12. Nem tinha saído Natan do palácio. Mas o arrependimento sincero, irmãos, como está escrito, se eu não me engano, no livro de Provérbios, todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso ele diz, não abandone a confiança. Não é para você confiar em você, não. É para você confiar em Cristo. Quando você tropeçar, faça a mesma coisa que Pedro fez quando estava se afogando. O que foi, José? Salva-me. Salva-me, Senhor. Amém. Com efeito, tens necessidade de perseverança. E eu vou dizer, sabe quem mais impede eu e você de perseverar? O orgulho. Por que a gente não persevera? Porque a gente é orgulhoso para admitir que errou. Não, porque se eu for lá o pessoal vai olhar para mim diferente. Que olho, meu filho? Você já imaginou? O apóstolo Pedro, oi, quem não sabe aqui, na noite que Jesus foi crucificado, eu neguei ele 3 vezes, viu? Você acha que o pessoal olhava para Pedro da mesma forma? E você acha que Pedro estava ligando para isso? Jesus perdoou ele, meu filho. Você acha que Davi estava preocupado que o pessoal estava dizendo isso e aquilo dele? Deus perdoou ele. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus que os justifica. Paulo, você vem com essa conversinha de evangelho, Paulo, mas eu sei que você perseguiu a igreja de Cristo. Persegui. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior pecador que eu conheço. Mas o sangue de Cristo na minha vida não foi em vão. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos juntos, mas não eu. A graça de Cristo que está comigo. Isso é salvação, irmãos. Isso é justificação. O resto é blá blá blá. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que é fazer a vontade de Deus? É cumprir aquilo que Deus mandou você cumprir, aquilo que você já sabe, não é o que você não sabe, não é o que você não tem. Ah, se eu pudesse eu dava mais. A viuvinha pobre, ela deu tudo que tinha. Ela não usou dessa desculpa. Usou? Por isso, irmãos, pare de se desculpar e se entregue. Até quando a gente vai resistir ao Espírito Santo? Esse foi o questionamento de Estevão diante do Sinédrio. E muitas vezes esse é o nosso posicionamento. O Espírito Santo está dizendo, solte a corda, solte a corda. Aprenda a depender de Deus e a gente não solta de jeito nenhum. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que tem de vir, virá. Você acredita que Cristo está vindo? Você acredita nisso? Quando Cristo chegar, vai valer alguma coisa as roupas que a gente tem no armário? Sabe, irmãos, eu assisti um filme, há mais ou menos 20 e algum tempo, 20 e alguns anos, eu não sei. Eu assisti esse filme quando ele lançou, assisti ele algumas vezes no cinema. E eu nem imaginava ser crente quando eu assisti esse filme. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme, chama A Lista de Schindler. Depois que eu me converti, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de uma cena no final desse filme. E eu fiquei dias, de noite, chorando sozinho. Ninguém sabia na minha casa que eu estava chorando sozinho. Logo no começo da minha conversão, quando eu ainda tinha alguns recursos materiais na minha mão. Porque eu me lembrava dessa última cena do filme. Não sei se vocês sabem, esse filme, A Lista de Schindler, é baseado em fatos reais. A respeito de um alemão, se eu não me engano, ele era católico. E ele era uma pessoa muito rica na Alemanha nazista. E ele usou toda a sua fortuna para salvar judeus do Holocausto. Então ele, naquela época na Alemanha, como muito parecido com hoje, né? Então
Naquela época não importava muito você fabricar determinadas coisas, o que importava era você fabricar o quê? Armas. Então ele pegou a fábrica dele, dizia que fabricava armas, mas das fábricas, de lá da fábrica dela, nunca saiu uma arma para a guerra. E ele contratava vários judeus. Tinha uma pessoa, um judeu, que era o braço direito dele. E aí, para contratar os judeus, ele tinha que dar dinheiro para as pessoas lá do exército de Hitler. E ele conseguiu chamar centenas de pessoas para sua fábrica. E cada pessoa que vinha para a fábrica era uma pessoa a menos que morria, porque os judeus estavam todos sendo separados para serem mortos. Morreram 6 milhões de judeus no Holocausto. E a cena mais impressionante do filme, o filme é todo impressionante, é um filme em preto e branco, é um filme assim, é bem impactante. Mas a última cena do filme, esse homem chamado Schindler, ele está tendo que fugir, porque ele é alemão e ele é da sociedade, né, da alta sociedade alemã. Mas todos aqueles judeus escreveram uma carta e assinaram, todos eles, contando tudo que ele fez para salvar. E eles disseram, quando qualquer autoridade pegar o senhor mostra a carta. E foi isso que aconteceu, e ele esteve seguro. O Estado de Israel, depois que conseguiu lá ser fundado em 1940 alguma coisa, se reuniu e prestou diversas homenagens a esse homem. Mas a cena mais impactante, como eu estava dizendo a vocês, é quando ele está entrando no carro junto com a sua esposa, se eu não me engano, para fugir, e ele começa a chorar, porque ele olha para o anel dele, um anel bem caro, grossão assim, com um rubi enorme, e ele olha para aquele anel e diz, eu podia salvar 2 pessoas com esse anel. E aí ele olha para aquele carro que ele está fugindo, que é um carro de gente rica, porque ele era rico, perdeu toda a sua fortuna, mas ele começou a guerra sendo milionário, e diz, eu poderia ter salvo pelo menos 10 pessoas com esse carro. Se eu e você morrêssemos hoje, o que adiantaria todas aquelas roupas do nosso guarda-roupa? Aquele dinheiro que você tem escondido embaixo do colchão. O que é que adiantar? Aquela sua poupança que ninguém sabe, nem a sua mulher, nem o seu marido. É pro dia do escape. Revela, Senhor. Ô pai, não revela mais nada não, pai. O que aconteceria, irmãos? Para que você está guardando isso? Os economistas não vão para o céu, eles vão tudo para o inferno. Eu comprei um livro quando eu era empresário, que era A Mente de um Milionário. Sabe como é que começa o primeiro capítulo desse livro? Eu nem sei se é esse livro, mas é um desses livros, é tudo igual. E esse livro dizia o seguinte: o dinheiro só gosta de quem gosta dele. Você sabia que isso é verdade? Foi Jesus que disse isso. Ou você ama o dinheiro, e aí o dinheiro vai te amar, ou você ama Jesus. Você não pode amar as duas coisas. E aí, varão, a gente tem que achar o meio termo. A gente tem que ser equilibrado. Jesus não chamou ninguém para ser equilibrado. Ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então aqui, irmãos, você acredita que Jesus está vindo para lhe buscar? Está acreditando nisso mesmo? Então por que você ainda está juntando coisa nessa terra? Por quê? Você ainda está preocupado. Ah, mas eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos. Tem não. Meu filho, você quer deixar alguma coisa para os seus filhos? Deixe o seu testemunho. O seu testemunho é o que mais poderoso você pode deixar, não somente para os seus filhos, mas para a próxima geração. Foi isso que Jim Elliot deixou para o seu filho. O testemunho dele. E sabe como é o final do filme que conta a vida de Jim Elliot? O filho de Jim Elliot levando para os Estados Unidos para fazer compras o índio que assassinou o pai dele, mas que agora era convertido, o irmão dele em Cristo Jesus. Jim Elliot podia ter ficado nos Estados Unidos, se tornado um professor de teologia, ter tido uma vida extremamente próspera naquela nação, mas ele largou tudo, investiu todos os seus recursos físicos, emocionais e financeiros para evangelizar índios que ele nem conhecia e que assassinaram ele. Mas aquela tribo foi salva.
Onde é que estão aqueles que estão de fato esperando a Cristo entre nós, irmãos? Pode levar o que você quiser. Eu estou aqui com a minha passagem, a minha salvação. Ninguém pode tomar o meu ticket. Quando o meu Salvador vier me buscar, Ele não vai se esquecer de mim. Uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas Deus não esquece. Porque ainda dentro de pouco tempo, e essa expressão é muito bonita no original, tem algumas traduções que são mais específicas, fala assim, um poucochinho de tempo. É um pequeno lapso temporal. A ideia aqui é um piscar de olhos. Piscou, perdeu. Ainda um poucochinho de tempo. E aquele, não é aquilo. É aquele que vem, virá. E não tardará. Hoje o irmão vai se batizar. Daqui a pouco. Antes da meia-noite. Mas sabe qual é a pessoa mais importante no batismo do nosso irmão? Jesus. E muito mais importante do que a água que vai cair sobre a cabecinha dele é o sangue de Jesus, que aspergiu todos nós que vamos morar no céu. Por isso que não importa a quantidade de água. Eu não preciso afogar ele. Uma gotinha do sangue de Jesus salvou de todos os nossos pecados. E se essa gotinha está em você, irmão, o dono desse sangue veio lhe buscar para te levar para ele. É por isso que a gente pode passar por qualquer coisa. Vai ser difícil, vai doer, a gente vai chorar, a gente não devia, mas em alguns momentos a gente vai murmurar e depois vai pedir perdão porque murmurou. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá. Ele virá. E não tardará. Estevão, em quem você está se confiando, Estevão? Para falar desse jeito com a gente aqui no Sinédrio, com aquele que está ali, em pé, à destra do Pai, esperando para chegar lá no céu com ele. Você já imaginou essa visão de Estevão, irmão? Ele sentiu todas as pedradas. Não acho que ele foi anestesiado, não. Mas aquela visão mudou tudo. Você acha que foi fácil? Os últimos instantes de vida daquele ladrão que foi salvo? Quebraram a perna dele, os 2 joelhos. Você já teve um joelho quebrado? Imagine os 2. E não é só o joelho quebrado, se esqueça que ele estava pregado em uma cruz. E o fato dos joelhos terem sido quebrados, ele não tinha mais como se segurar. Então, os braços dele estendidos faziam com que o músculo do peitoral comprimisse o pulmão e ele sentisse uma falta de ar desesperadora, como alguém que estivesse sendo afogado. Esses foram os últimos instantes de vida daquele homem que ouviu de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi fácil para ele chegar lá? Não. Se cumpriu na vida dele a mesma verdade que se cumpriu na vida de todos os salvos. O justo se salva com dificuldade. Mas o outro ladrão também teve a sua perna quebrada. Foi para o céu? Não. Por quê? 2 tipos de sofrimento. O mundo assiste. Existe o sofrimento segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Existe o sofrimento segundo o mundo, que gera rancor, ódio, amargura. Isso opera a morte. Por isso ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá, como eu e você temos que viver, baseado nas notícias que saem nos telejornais e na internet, baseado no saldo bancário, baseado no check-up de saúde que você fez. Não, a gente vive pela fé.
Ah, eu estou me sentindo mal, será que eu estou com Covid? Meu filho, e aí, se tiver com Covid, convenha, claro. Para com essa louquice. Hoje ninguém pode sentir uma dor de cabeça. Se sentir dor de cabeça, meu Deus, será que eu estou com falta de ar? Tá com falta de quê, meu filho? Você tá com falta de vergonha na cara, crente. É verdade. Para com isso! Viva pela fé! Se retroceder, ó, tem gente que vai retroceder, sabia disso? Nele não se compraz a minha alma. E eu acho tão bonita essa palavra. Ô irmão, me perdoe, tá demorando muito, né? Mas fique na comunhão. Não, tá demorando. Mas essa palavra compraz é uma palavra que a gente ouve, sabe aonde? No batismo de Jesus. Você se lembra do batismo de Jesus? Está lá escrito. Quando Jesus é batizado, existe uma voz do alto que diz: esse é meu filho amado, em que minha alma se compraz. Deus Pai tem prazer na alma do seu filho. Aí eu pergunto, será que Deus tem prazer na nossa alma? Ah, mas eu não sou nem perto de fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Mas você não precisa fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Você tem que andar como Ele andou. Você não vai ser transfigurado. Você não vai carregar os pecados do mundo. Mas você vai ter que perdoar, amar e perseverar até o fim. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. A gente vai ver, por exemplo, o caso de Demas. Demas retrocedeu. Quantas pessoas da nossa igreja se apartaram da comunhão com os santos depois que teve esse negócio da Covid? E aí, meu filho? Não pode. Mas se eu for para a igreja, se eu continuar sendo crente, eu vou ter que pagar um alto preço. Não vai ser alto não, vai ser muito pouco. Qualquer coisa que eu e você façamos ainda é muito pouco se comparado com aquilo que Cristo fez por nós. Nós, porém, olha que coisa linda, o autor dessa carta. Muitas pessoas dizem que o autor dessa carta, até no começo do século passado, havia quase uma unanimidade que o autor dessa carta era o apóstolo Paulo. Depois começou a haver uma série de controvérsias, né? E algumas pessoas dizem que é Apolo, outras pessoas dizem que é o próprio Timóteo. O que se sabe é que é um judeu, porque a pessoa fala com bastante propriedade do judaísmo. Um judeu que se converteu a Cristo. E ele diz, nós, olha que coisa. A primeira pessoa do plural, nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. A gente não vai retroceder. Não adianta. A gente não vai retroceder. Não adianta Covid. Não adianta chikungunya, zika vírus, dengue. Não adianta nem o anticristo. A gente não vai retroceder. Em nome de Jesus. Glória. Para quem nós iremos? Por que a gente não retrocede, meu filho? Como diria um cristão do passado chamado Agostinho: Senhor, é difícil, mas é muito difícil te seguir, Senhor, mas é impossível te deixar. A gente não consegue. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. A gente não vai retroceder. Vai ter dia que a gente vai ficar triste. Vai ter dia que a gente vai pensar que a gente não consegue. Vai ter dia que a gente vai dizer que nada varão, não vou deixar mais fazer isso comigo. Oi, que nada, olha a grama do ímpio é melhor do que a minha. Vai ter dia que a gente vai pensar isso, mas a gente não vai retroceder. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Não. Eu acho tão bonito, irmão. Sabe, o filme mais lindo que eu já vi é o filme Peregrino. E não é nem o filme, viu? Eu sei que vocês gostam do filme. Eu gosto do desenho bíblico, aquele bem antigo.
É muito legal. É tanta dificuldade que aquele bichinho passa, meu filho, né, cristão? Ali é a sua história, você não sabia não, é? E é tanta dificuldade, tem uma hora mesmo no desenho que ele está indo. E tem dois demoniados voltando, gritando, saia, fuja, fuja! E ele, pra onde, rapaz, que foi? E aí quando a gente vê aquela cena dos dois leões que ficam, né, na escadinha assim da casa, e aí fica um camarada assim na porta da casa, e aí esses leões vão me comer, como é? Rapaz, se você for de Cristo, eles não vão lhe pegar não. Você confia? Não. É quando uma pessoa às vezes diz assim, a pessoa tem um pitbull, você vai evangelizar na casa da pessoa, ela diz, pode entrar, ele não morde não, vai. Olha o dedinho, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ali no desenho bíblico é outra coisa, ali é uma prova de fé. Aqueles dois leões eram estátuas, na verdade, e aquelas estátuas estavam ali para provar a fé dos viajantes. E aí ele vai, o bichinho se tremendo. Eu me coloco no lugar dele, meu filho. Ai, são 5 ou 6 degraus, mas o negócio que demora. Cada passo que ele dá, o leão vem com o negócio, chega a passar 1 centímetro, né, dele. No desenho bíblico, é muito bacana. Glória a Deus. Mas a gente não vai retroceder. Tem uma hora, meu filho, que ele está com a espada do Espírito, não sei se você lembra, e ele está passando por um vale cheio de dragão em cima. Ele disse, meu filho, essa espada aqui não vai dar para matar esses dragão. Aí ele guarda a espadinha dele, meu filho, e aí começa a recitar os Salmos 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Glória a Deus. E aí ele passa por aquele desfiladeiro e chega do outro lado. Glória a Deus. É assim toda a caminhada. Ele tem diversos motivos para retroceder, mas nenhum deles é suficiente. Quantas pessoas já tentaram convencer a mim e a você que a gente fez uma péssima escolha em ser um cristão verdadeiro? Que nada, varão, você podia estar naquela igreja cheia de dinheiro, rapaz. Você podia estar fazendo aquilo, você podia estar com 17 namoradas agora. Não. Eu quero Cristo, meu irmão. Eu não quero mestrado, doutorado em teologia, não quero ser convidado para conferência. Outro dia, uma pessoa desse meu passado, da igreja falsa, veio dizendo, eu vou lhe convidar para pregar. Eu digo, meu filho, estou ocupado, eu prego numa igreja pequenininha assim. Estou muito ocupado, toda a minha agenda Deus já ocupou. Mas você não quer pregar em um lugar assim, né, para muitas pessoas? Eu não, meu filho. Me ensina o melhor lugar aqui, ó. Mas você não quer não, tá naquelas conferências. Eu não, eu quero conferir o quê, meu filho? Já está tudo conferido. Eu estou satisfeito com o que Cristo tem para mim. Eu estou feliz em vir para cá, encontrar os meus irmãos. Não preciso de nome. Não. O único nome que eu quero na minha vida é o de Cristo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Você é do quê? Da fé. Uma palavrinha tão pequena quanto poderosa. Da fé para a conservação da alma. Só até aí. Se pudesse, eu ficava até amanhã de manhã conversando com vocês. Deus purinho. Mas amanhã tem... Se Deus não levar a gente nessa noite, amanhã tem um outro encontro. Eu queria, nesse momento, chamar o irmão José e o irmãozinho para se batizar. Amém? Amém. O irmão José vai batizar o irmão e depois a gente vai fazer uma oração final. Amém. E vocês todos vão estar em oração. Água para o batismo, Paulinho. Pega a piscina no fundo. Aquela piscina de 5 metros de profundidade. Eu vou descer aqui. Amém. Glória a Deus! Parabéns. Festa nos céus, o pecador se arrepende. Amém, irmãos? É? Amém. Presente de Deus. Amém. Meu irmão Mateus
você se arrepende dos seus pecados e você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Irmão José, Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos pela vida do meu irmão amado Mateus, Senhor, que significa presente de Deus, meu Pai. Esse nome tão bonito que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para que ele tivesse, Senhor. Ó Deus, eu peço nessa noite que o Senhor nos conceda, a começar de mim, Senhor, um recomeço, olhando para esse bonito começo do nosso irmão Mateus, Senhor. Ó Deus, eu oro, Pai, para que ele tenha experiências contigo no mundo espiritual nessa noite, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor conceda a ele revelações bíblicas de Jesus Cristo, Senhor, e que ele tenha experiências contigo, como Jacó, Pai, teve aquela experiência no Vale de Jaboque, aonde ele nunca mais foi o mesmo, Senhor. Pois sabemos que o batismo não salva, mas é uma testificação de que fomos salvos. Ó Deus, eu peço que o Senhor conceda a meu irmão Mateus, Pai, a certeza da salvação, Senhor. Pois Satanás tanto investe para tirar essa pérola das nossas vidas, que é a alegria da salvação. Ele fez isso com o Senhor Jesus, Pai. Quando Jesus Cristo saiu do batismo, após ouvir uma voz tão bonita do céu, e o Espírito descer em forma de pomba, quando teu filho saiu das águas, o Pai disse: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo após, Senhor, no deserto, Satanás veio colocando dúvidas na filiação de Jesus, perguntando se tu és o Filho de Deus. Ó Deus, por isso eu te peço, nessa noite, que o Senhor conceda a meu irmão Mateus, Senhor, a certeza da salvação, Pai. Eu peço que o Senhor conceda a cada um de nós, Senhor, a certeza da salvação, Senhor. Que o Senhor nos faça, Senhor, te amar de todo o coração e abandonar tudo aquilo, Senhor, em nosso interior que nos afasta de Ti, Jesus. Nos aproxima de Ti nessa noite, Senhor. Ó Senhor, nada se compara nesse mundo de depressão, de angústia e de aflição, com a certeza da salvação, com a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida e que nós de fato amamos a Deus com obras dignas de arrependimento, Senhor, pois assim sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a amar o irmão Mateus, Senhor, e a cuidar dele como um irmão mais novo, Senhor, que está sendo recebido amém, na família de Deus e que foi comprado com o sangue de Deus, Senhor. É para isso que fomos salvos, para atrair outros à salvação. E muito obrigado, Senhor, por esse batismo. Que seja um momento de reinício no mundo espiritual para muitos. E que nessa noite, ainda nessa noite, Senhor, o Senhor conceda ao irmão Mateus experiências contigo no mundo espiritual. Pois nós cremos, Senhor, que o mundo espiritual é real. Eu creio, Senhor, na presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Nós cremos na presença de demônios também, Senhor. Mas nós cremos, Senhor Jesus, na Tua companhia. Nós cremos na Tua presença. E é o Senhor, Pai, que regenera os seus. É o Senhor que regenerou pela fé nosso irmão Mateus, Senhor. E o Senhor não pode esquecer daqueles que o Senhor regenerou. Pois, assim como um filho sai do ventre de uma mãe, e ainda que ela queira, ela não pode se esquecer, pois ela viu aquele feto sair do ventre dela, ela gerou aquele bebê. Assim também, Pai, o Senhor não pode se esquecer dos seus, pois o Senhor gerou, regenerou aqueles que o Senhor escolheu, Pai. Por isso nos dá essa certeza, Senhor, que o Senhor nos regenerou para que possamos viver uma vida que te agrade, Senhor. Não com medo, Senhor, da punição, como se o Senhor fosse um Deus vingativo, um Deus
que quer nos condenar. O Senhor tem isso para os ímpios, como foi pregado hoje, para os que vivem deliberadamente em pecado. Mas nos ajude, Senhor, a olhar para Ti nessa noite como um Pai amoroso e misericordioso, Senhor. Nos despede em paz, Senhor. E eu te peço mais uma vez, nessa noite, nos dá a alegria da salvação, Senhor. Tira do nosso coração toda a culpa, toda a angústia, Pai. Oh Deus, toda a busca por prazeres transitórios. E nos faz, Senhor, te buscar, como disse Jeremias, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém? Amém. O amor de Deus, o Pai, Assim e as seja. doces consolações do Espírito Santo, Assim seja. a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. seja sempre conosco. Nós vemos. Amém. Nós Glória a estamos Deus.